Olá, amiga. Olá, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo. Você está me ouvindo bem? Estou. Está me Eu vou ouvindo ver bem? se. Tô. Vou ver onde está a Camila. Doutora Camila. Pra ver se Minha ela já imagem está está aqui. cortando a minha cabeça? Está. Tá. Deixa eu tentar arrumar aqui. Olá, Will. Boa noite. Boa noite a quem está entrando. A Rosane, Rosânia, Vanessa. Boa noite, Will. Boa noite, Rosânia. Oi, Vanessa. Boa noite. Melhorou minha imagem? Melhorou, né? Agora melhorou. Estava fazendo uma reunião mais cedo, a pessoa estava com a É. cabeça aqui assim, eu falei, minha amiga, você tá vendo sua testa, tá se escondendo de quem, né? Ainda Enfim, estou tentando me entender com essa questão das lives, né? não Ou é. aparece muito pescoço. Uhum. Boa noite. Estamos esperando a nossa convidada. Cássia entrou. Cássia Pimenta, irmã da doutora Camila. Ô, Cássia, tudo bom, querida? Seja bem-vinda. Camila, vou fazer logo a apresentação antes que ela venha. Camila é minha amiga há mais de 20 anos, advogada querida. E ela também é madrinha do meu filho. Então, é um papo meio que de comadre, além dela ser uma excelente advogada trabalhista. Principalmente ela é minha amiga, antes disso, tá, gente? Brincadeira. Brincadeiras à parte, vou ver onde ela está. A Rosânia falou que a gente tá linda. Obrigada, Ah, Rosânia. né? Oi, Cássia. Entrou mais uma pessoa aqui. Que bom, já temos 6 pessoas, então vai ser bem animado, né? Vou tomar um café enquanto isso. Vocês que estão aí, por favor, formulem algumas perguntas, caso queiram. A Camila entrou. Já vão pensando nas perguntas que vocês podem fazer para a doutora Camila. Bem-vinda, Eu, Camila. eu fiz um convite para você, é só você aceitar. Já está feito. Ó, convidado. Você tem que aceitar o convite, amiga. Não sei se ela está me ouvindo. Camila, eu já fiz o convite. Você tem que aceitar o convite que eu fiz para você. Isso. Agora acho que ela. Camila, você está ao contrário. Olá. Então vocês vão ter que esperar. Porque eu não estou botar... O celular acostumada. é na vertical. Sim. Isso. Isso. Eu não estou acostumada. Olá, doutora Camila. Já fiz a apresentação, já disse que você é minha amiga há muito tempo, não vou dizer a idade, para a gente esconder um pouco disso, passado. Que você é advogada. Mas pula isso, né? Enfim, obrigada pela sua participação, mas eu não estou te ouvindo. Você está falando? Não. Agora eu estou ouvindo. Então, Pronto. melhorou. Muito obrigada pela sua participação nessa live. A gente está começando, acho que já é quarta, né, Luzimar? Que a gente está fazendo. A gente ainda está tateando, aprendendo a lidar com essa novidade, porque na verdade a gente faz podcast, gente. E muito legal, temos 10 pessoas. Estou emocionada que está entrando bastante gente. Professora Cristina, boa noite. A Cássia está aqui, sua irmã. Fiquei feliz, a Rosane, Vanessa, outras pessoas que entraram, o Will. Sejam bem-vindos e comecem a pensar em que perguntas a gente pode fazer para bater esse papo com a doutora Camila Vilhena, que é advogada trabalhista, né? Você é especialmente advogada trabalhista ou você também trabalha em outras áreas? Fala um pouco do seu trabalho como advogada aí. E como é que está a dificuldade do home office? Vamos começar. Bom, tudo bem, gente? Boa noite. Luz. Eu gosto de brincar com as luzes quando eu assisto. Eu fico muito feliz de ter finalmente a gente se encontrasse assim, né? Porque desde o ano passado que a gente está tentando fazer esse encontro, né? E realmente a pandemia, por incrível que pareça, me demandou bastante, tem me demandado bastante, está sendo muito difícil. Uhum. E
fico muito feliz de estar aqui com vocês. E é muito bom ver todo mundo, porque eu estou morrendo de saudade de todo mundo. A gente, nessa pandemia, fica todo mundo isolado, morrendo de saudade de encontrar, de se ver, né? E é muito gostoso poder ter essa oportunidade de ver vocês. Então, eu trabalho há muitos anos no trabalho, né? Foi a minha especialização, a minha formação, mas já tem aí, vamos botar assim, uns 12 anos ou mais, 14, talvez, que eu estou trabalhando com várias outras áreas, porque eu faço consultoria. E consultoria empresarial. Então, eu tenho que lidar com o direito consumidor, com o direito civil em geral, questões de contratos de locação. Então, a gente acaba passeando por todas as áreas e acaba vendo muita coisa, né? Mas o direito do trabalho realmente foi sempre a minha paixão e a minha dedicação, entendeu? Então, de uma forma mesmo de... Eu busquei a consultoria como uma forma mesmo de resolver os conflitos antes de serem despertados. De fazer uma prevenção. Eu estou adorando o que eu tenho feito, né? Para mim, o home office, para quem não me conhece, o home office para mim não é novidade. Eu trabalho em home office há 12 anos, né? Desde que eu comecei com consultoria. E é um ramo muito gratificante do direito, porque o direito, quando a gente pensa em direito, pensa em processo, a gente pensa em litígio, pensa em briga, né? E quando você vai para esse lado, você está justamente tentando fazer com que as coisas elas se acomodem, com que as pessoas busquem sempre a legalidade, busquem sempre fazer o correto. E essa é a nossa busca o tempo inteiro, é o nosso escopo no trabalho, quem nos procura, os nossos clientes que nos procuram. Isso é muito gratificante, porque só nos contrata quem quer fazer o certo, quem quer quem quer pagar tudo certinho, quem não quer ter problema judicial e quem quer mesmo ter a sua equipe trabalhando satisfeita, sabendo que está sendo assessorado por um jurídico que não vai permitir que as coisas fujam do controle da lei. Estamos numa pandemia, né? Meio que tudo virou de cabeça para baixo, as coisas estão todas muito relativizadas à lei. A gente está vivendo uma fase que todos nós sabemos que a gente está muito numa briga muito grande política e uma crise institucional muito grande, onde nenhum dos três poderes se entendem, e isso é muito ruim para quem lida com direito, assim, então é um desgaste tremendo para a população. A gente já está vendo aí o caos, né? Então é difícil. Para quem quer fazer o certo, para quem quer fazer as coisas corretas, você tem que lidar num momento desse de pandemia com a questão da consultoria preventiva. A gente faz o máximo, mas a gente fala hoje em dia para os nossos clientes o seguinte: a gente vai fazer o máximo dentro do que é possível, dentro do que a gente tem, porque a gente está vivendo uma situação de exceção. Não é um estado de exceção, mas uma situação de exceção que é buscar o menos gravoso, né? O que for menos dramático para todas as partes, sabe? Camila, mão de pergunta. Para a gente não se atropelar. Primeiro, muito obrigada por você estar aqui. É um prazer enorme. É a primeira vez que eu vejo o seu rosto pessoalmente. Olha que loucura. A gente se conhece sem se conhecer. Portanto que a gente tem a amizade da Lu em comum. A gente já se conhece sem se conhecer. Você falou nesse momento de pandemia e me suscitou justamente isso, essa dificuldade que deve estar sendo para vocês do direito, conseguir conciliar esse vai e não vai dos três poderes. O disse de manhã com o desdisse à tarde. O manda hoje e o desmanda amanhã, porque vocês têm que encaixar o que o legislativo disse, mas o judiciário mandou desfazer. Como que vocês estão fazendo isso? Como que vocês estão conseguindo minimizar para os clientes, porque você trabalha com a consultoria, então você trabalha para a empresa.
Só que no final, na ponta final, tem o trabalhador. Então, como é que vocês estão conseguindo fazer essa corrente chegar no final com o menor prejuízo possível? Então, é isso que eu estava na introdução aqui tentando explicar, sabe, Lu? A gente está tentando fazer o que é possível dentro do que a gente tem. Então, vou te dar um exemplo, tá? Vamos dar um exemplo. No passado, a gente, quando começou a pandemia, nós tivemos aí a decretação da calamidade pública, né? Que perdurou até agora, 31 de dezembro. E o que acontece? Aí veio em seguida a medida provisória 936, né, que autorizava as reduções de contratos. Teve primeiro 917, que ela permitia antecipações de férias, campos de horas negativos, uma série de medidas provisoriamente, mesmo que estavam esperando a nossa de quem já está fazendo tudo isso no processo. Depois foi constituída em lei 12.020, que foi as reduções de contratos de trabalho, de jornada de trabalho, com a proporcional redução do salário, com a contrapartida do governo, que te pagaria proporcional com base no salário mínimo, no seguro-desemprego, né? Redução disso lá no final, se você fosse pensado, não seria descontado absolutamente nada. Era só uma base de cálculo, uma forma que o governo tinha, porque quem é seletista está cadastrado, o governo tem acesso, então ele conseguiria fazer esse dinheiro chegar a você. E então a gente teve esse apoio, esse suporte para que as empresas conseguissem então deixar os seus trabalhadores em casa, nos casos de suspensão, ou então de redução para quando foi reabrindo o comércio, né, e os serviços. E assim a gente foi lidando até chegar em 31 de dezembro. Mas eu não sei o que aconteceu, que além dos problemas de corrupção endêmica que a gente tem nesse país, né, que a gente viu que aconteceu principalmente no Rio de Janeiro, né, chegou no final do ano, não se renovou a calamidade pública. Não se aprovou o orçamento. Então, isso tudo foi virando uma grande bola de neve, e gente no meio dessa briga política, briga institucional, e quem sofre no final, como sempre, é o povo, né? E aqui, nesse momento, eu faço um parêntese, porque o empresariado está sofrendo também. Porque eu lido muito com empresas que não são... Eu não estou falando de grandes marcas, eu não estou falando de grandes redes enormes. Eu estou falando de pessoas que começaram pequeno e às vezes cresceram um pouco, mas eu estou falando principalmente dos meus clientes que estão enquadrados no Simples Nacional. Então, são pequenos, médios empresários. E é um pessoal que emprega no país, é um pessoal que faz economia, né? É um pessoal que está ali gerando muito emprego. E esse pessoal não tem gordura mais para queimar, como a gente fala. Eles não têm mais dinheiro. Eles deram empréstimos que vocês não precisam no Pronamp, outras linhas de crédito, que teve muito na mídia, foi muito divulgado, que não se chegava. Os empresários não conseguiam ter acesso, foi muito difícil, né? Então, assim, tudo ficou muito truncado. E o começo dos pagamentos do Pronamp começam agora, quando está tudo fechado. E o governo não prorrogou o pagamento disso, entendeu? E não, então a gente está numa situação onde os empresários não têm mais de onde tirar dinheiro, as empresas estão fechadas, e isso não tem apoio do governo nenhum, que em todos os países do mundo todas as empresas tiveram suporte para manter os seus empregados em casa seguros, e a gente não tem um suporte para dar continuidade. Então, quando chegou agora no início do ano, que acho que eles acharam que o coronavírus ia chegar dia 31 de dezembro junto com o Réveillon de 2020, falar, tchau, gente, estou indo embora. E não é o que acontece, a gente está no pior momento da pandemia. No pior momento da pandemia, estamos totalmente à deriva. Então, assim, a gente está passando um momento bastante delicado. A gente tem feito de tudo para tentar evitar falências, evitar fechamento de empresas, evitar demissão em massa, mas realmente acho que agora, Camila, para mim é muito difícil, quando chega no momento que está hoje, para mim é um desgaste emocional muito grande, porque a gente faz de tudo para que não se tenha um problema, não se tenha que mandar embora, para que a empresa cresça, né? Para que a empresa, ao contrário, ela contrate mais.
E a gente está num momento em que a gente está tendo que enxugar empresas, mandar muita gente embora. E o suporte dos sindicatos. Aí vem uma outra questão. Porque para poder salvaguardar esses empregos, eu preciso do sindicato. E os sindicatos, depois da reforma trabalhista, são sucateados. Eles acabaram. Eles estão sobrevivendo. Então, é uma dinâmica muito complicada, porque a gente precisa do suporte deles, porque, pela lei, só eles podem permitir reduções de salário, suspensões de contrato, né? E a gente está conseguindo, né? Porque a gente tem, graças a Deus, uma boa relação de respeito com os sindicatos, né? E a gente conseguiu em São Paulo, alguns sindicatos já fizeram um acordo coletivo para a gente conseguir, só que é um acordo coletivo em que a gente reduz salário, a gente suspende com uma ajuda compensatória das empresas, sabe? Mas uma ajuda pequena, sem a contrapartida do governo, sem aquela complementação essencial. Então, assim, é muito complicado, muito complicado. Então, assim, está sendo um momento bem delicado, assim, ele está delicado em todos os sentidos. Né? A gente aí batendo mais de 3 mil mortes, 4 mil mortes, e a gente está com tudo fechado, e aí a gente vê o povo se revoltando porque quer trabalhar, porque quer receber seus salários, isso é totalmente digno e totalmente aceitável, e a gente super entende. Mas a questão é a briga de governo, a briga dos governos é que está atrapalhando. Porque se o governo federal chegasse e desse o suporte que é obrigação dele de permitir que o país não quebre, ele não está fazendo isso. Ele está sendo mais fácil fazer uma política de guerra. Vamos, então, olha, eu jogar a culpa nos governadores. E não é isso. As pessoas têm responsabilidade. Responsabilidade civil, criminal, responsabilidade administrativa, eles respondem se acontecer uma tragédia, se começar a empilhar corpos, se acabar oxigênio igual em Manaus, quem vai responder é o Estado. E o que o STF fez, né, o Tribunal fez, nada mais foi do que ele não determinou. Eu tenho visto muita matéria de jornal que me arrepia. O STF determinou que os governadores têm autonomia. Ele não determina nada. O STF simplesmente reconhece o que está na Constituição. E a Constituição diz que eles têm a competência, né? Eles têm a competência, eu digo assim, eles têm dentro das obrigações deles, né? E dentro do que eles podem fazer, eles têm competência sobre a saúde pública, juntamente com o governo federal. Se o governo não faz, alguém tem que fazer. Só que a gente está muito difícil, porque por conta dessas tentativas de se fazer com que é obrigação legal de fazer, o judiciário está sendo atacado, então assim, está perdendo crédito, então a gente está numa situação muito delicada, é tudo muito sensível, entendeu? Tudo que eu vou falar, eu tenho assim, gente, eu estou falando o que está acontecendo, sabe? Não é uma fantasia, é uma realidade, muito difícil. Camila, eu tenho duas perguntas agora, né? Uma da Rosânia Correia, que ela perguntou quais foram as áreas, né, de direito que você mais lidou agora, desde a pandemia, desde o início da pandemia, né? Quais os casos? E o Alcides perguntou agora, você acha que o impeachment do presidente é possível? Existe vontade política para isso? Retomando, né, essa discussão que você estava falando do STF. Você fica à vontade. A gente está numa fase bem conturbada, né? E eu acho assim, respondendo a Rosânia, sem sombra de dúvida alguma, é o direito do trabalho, a parte trabalhista que está sendo a que está mais nos dando trabalho, né? Que mais me demandou no passado, sem dúvida. Sem dúvida. Depois que passou, que a gente conseguiu fazer as coisas começarem a rodar e tudo começou a funcionar, ficou um pouco mais estável. A gente conseguiu fechar o ano um pouco melhor. Mas agora, esse ano, para mim, além da parte trabalhista, né? Porque quando o processo de dispensar, você faz o que dá. Quando você chega no nível em que a empresa não tem caixa, e não tem, gente, não tem dinheiro. Eu tenho acesso, né? Tem um cliente que eu tenho acesso aos balancetes, eu tenho acesso a tudo. Não tem dinheiro. Então a empresa não tem o que fazer. Então ela tem que mandar embora. E ela não tem dinheiro para mandar embora. Então a gente fica numa situação assim,
que a gente vai tentando fazer acordos, né, extrajudiciais, vai tentando parcelar os pagamentos das rescisões. Olha, sobrevive aí com o seguro-desemprego, vamos tentar com o seu fundo de garantia que você vai levantar. E vamos rezar para isso tudo passar, para isso tudo acabar, para a gente reabrir, para a empresa se respirar e vocês voltarem. E isso quando a empresa não está fechando as portas, né? Porque eu tenho esses casos também, infelizmente. Então, sim, hoje eu estou lidando com duas situações, né? Que é essa parte das empresas de sobreviver, a parte que eu tenho que lidar com do ponto de vista empresarial e a parte dos empregados. Então, isso sem dúvida. Agora, com relação a que realmente não passa muito pela minha área, eu acho que o que eu falei ano passado. Ano passado vieram falar sobre isso, eu falei assim, gente, eu acho que em momento de pandemia ninguém vai falar em impeachment. A gente está tentando salvar vidas. Então, acho que foi até o que o STF que deu o recado quando ele falou isso. Vamos reconhecer a competência dos estados, que já é deles. Vamos deixar eles trabalharem. Não mexer com impeachment, porque é mais um problema para o país. Né, onde a gente está tentando... Agora, se as coisas chegarem num limite, eu acho que vai existir muita pressão de todos os lados. E aí eu realmente, se tem vontade política, aí já nem é da área do direito, né? Já seria política, assim, uma questão que eu realmente não gosto nem. Eu não sei. Realmente não sei nem qual seria assim, o que se traria de bom nesse momento, entendeu? Se de repente quem assumiria fosse o Mourão, por exemplo, nosso vice-presidente, se isso ia ter alguma diferença no cenário que a gente está vivendo. Eu acho que é mais uma conscientização mesmo, né, do governo de que ele precisa ajudar. Mas teve uma coisa, eu estou acompanhando essa questão, pelo menos trabalhista, né? E existe um problema, inclusive, do legislativo com o executivo, nem passou pelo judiciário. Foi um problema deles ali, nessa questão da aprovação do orçamento, que dependia muito deles aprovarem o orçamento para que fosse pensada a questão da contrapartida do governo nas reduções de suspensão, inclusive no auxílio emergencial. E esse orçamento, que eu não sei onde estavam com a cabeça quando fizeram isso, e que acabou sendo aprovado, não tem teto para fazer nada, nem para um auxílio emergencial mínimo, decente, nem para fazer essas medidas de suporte às empresas. Então, agora, para renovar a calamidade pública, eles não querem renovar. Então, onde eu li, o Guedes estava tentando, junto com o Bianco, né, fazer uma lei para tentar contornar essa questão do teto fiscal, para colocar esses pacotes emergenciais como um suporte, como acho que eles chamam de despesas extraordinárias e tal, enfim, que não entrariam nessa contabilização, para não entrarem naquelas questões da pedalada fiscal e tudo isso, que acabou sendo o foco ali, o cerne do impeachment da Dilma. Eu acho que, não sei se eu respondi, mas é mais um. Sim. É uma outra questão, depois eu vou deixar o Luzimar falar. É porque eu tenho lido nos jornais que, além do direito trabalhista, os casos, né, relacionados a isso, muitos divórcios, né? Mas também, né, tem ocorrido casamentos. Mas como é que você também trabalha com isso, com essa área? Você tem notícias assim, de seus colegas? Está realmente ocorrendo muito divórcio na pandemia? Dos meus colegas, bastante, muita notícia. Tenho amigos que trabalham só lá, que realmente aumentou bastante a quantidade de divórcio. E aí eu acho que entraria mais numa questão psicológica do que propriamente jurídica, porque as pessoas estão tão acostumadas a ficar fora das suas casas, né, que elas não estão acostumadas a ficar consigo e nem com os seus parceiros, né? E a gente vive num mundo tão louco, tão corrido, onde a gente tem que sair às 6 da manhã para trabalhar, às vezes volta às 10, ou não volto, né? Volto no dia seguinte. Eu acho que é uma questão assim, que aí eu até é minha paixão, que é psicologia, isso daí daria pano para manga de falar, porque é uma situação triste de ver, sabe? Porque às vezes são casamentos que têm filhos pequenos e tal, eu acho extremamente triste, né? E na situação que a gente está vivendo, não tem nem como o judiciário fazer lá uma tentativa de conciliação, como normalmente tem nas audiências de divórcio, porque a gente está todo mundo online, né? Uma coisa fria, beça, né? Não tem muito como você tentar uma comoção, um olho no olho. Eu acho que a gente está vivendo a tal da exceção, entendeu? Acho que está todo mundo sofrendo por todos os lados, assim. É bem complicado.
O Lu, o João falou que ele casou. Ah, tá. Eu sempre falo isso, tem que sempre pensar que tem sempre um lado bom, né? Os chineses, não sei qual dos dois idiomas, alguém aí que souber, eu sei que eles têm o ideograma da crise, né? O que representa crise é a junção de dois caracteres que representam perigo mais oportunidade. Então tá aí, né? As pessoas estão carentes, né? É a crise está gerando uma oportunidade de união, né? A gente não pode ficar por aí, vamos então juntar os trouxinhas pra gente aproveitar e ficar todo mundo de conchinha e se apoiar. Eu também soube muitas pessoas que estavam enrolando e acabaram se juntando nesse período. Voltando ao nosso tema de direito do trabalho, uma questão que para mim ainda está um pouco confusa depois da reforma trabalhista e que acabou meio que ninguém falando muito por conta até da chegada da pandemia, são os valores que estão implicados agora para você entrar com uma ação trabalhista que antes não tinha, o trabalhador não pagava, né? E agora a gente precisa pagar. Como é que funciona isso agora, Camila, para o trabalhador? Eu sei que você trabalha para as empresas, mas você tem conhecimento disso, óbvio, né? Como é que funciona essa questão agora? Essa parte da sucumbência que a gente fala e dos honorários, né? E também a questão dos custos de processo e tudo mais, isso já existe em todos os ramos do direito, né? Então, você entra com uma ação civil, você tem que comprovar, né, que você tem direito à gratuidade de justiça. E isso, inclusive, se você for no juizado. Então, assim, eu acho que isso já era uma coisa que deveria existir. Por que eu vou te dizer isso? Aí vai ser muito polêmico. Mas é porque vê muitas situações, é porque existe uma lei que chama Lei da Gratuidade de Justiça, que ela justamente protege as pessoas que não têm condição de pagar. E não tem condição de pagar, não é só quem ganha muito pouquinho. É se você comprova com o seu imposto de renda, com os seus gastos diários, né, que você não tem condições de, com aquilo que lhe sobra, que lhe resta, arcar com as despesas processuais. É uma declaração que a gente faz em qualquer processo civil. Se alguma vez você fez essa declaração, assinou, juntou seu imposto de renda, juntou os seus gastos e disse que você não tem condição para o sustento da sua família de arcar com aquilo. E assim, se na justiça comum os juízes já pensavam e davam, concediam, na justiça do trabalho mais ainda. Então, assim, isso não tem sido um empecilho das pessoas entrarem com o processo, porque os advogados já estão calejados, alguns argumentam inconstitucionalidade desse artigo e tal. Aí eu já vou te dizer que eu não sei muito como é que está o desenrolar disso, porque depois que eu saio do contencioso não acompanhei. Mas o que eu sei, ao invés de ser de 10%, 15%, 20%, igual normalmente é admissível, é 5%. Eles tentam diminuir. E normalmente sai da esfera da gratuidade de justiça se a pessoa ganhar acima de 2 salários mínimos, ou for uma pessoa remunerada com 5, 6, 7 mil reais e que não conseguir comprovar que ela tem gastos equivalentes e que não resta, que aquilo ali, se ela tiver que honrar, ela vai atrapalhar o sustento dela. Isso é o que eu posso te dizer sobre isso. Na verdade, foi uma forma também, Lu, porque às vezes acontece muito, tá? Às vezes a pessoa realmente não tem direito a nada, e infelizmente, a gente lida com o ser humano. Então, assim, às vezes é um advogado oportunista, infelizmente tem em qualquer profissão, né? E aí, não, eu estou fazendo aqui uma demanda que é muito boa, que você vai ganhar um dinheiro, aí faz um monte de ação parecida, e aí está chamando um monte de gente, às vezes as pessoas não têm tanto conhecimento e tal, e dá procuração para ele. E aí além de entrar uma demanda muito grande para o judiciário, que às vezes não tinha como escoar aquilo e tudo, e às vezes já era uma coisa que o juiz já batia o olho e sabia que não ia levar. Aquilo também gerava para as empresas, porque tem contratação de advogado, que não é barato, porque a gente tem que fazer a defesa independente do que vai acontecer. E aí isso gerava
Mas isso não impediu o acesso à justiça, não. As pessoas continuam entrando e entram pedindo a gratuidade de justiça. E normalmente os juízes não vão deixar de acatar e de fazer, ainda mais a justiça do trabalho, que os juízes da justiça do trabalho já têm um sentimento muito mais pró-trabalhador, né? Inclusive o princípio da justiça do trabalho é na dúvida em favor do trabalhador, né? Em dúvida pro operário. A Rosânia fez uma pergunta, Rosânia Corrêa. Está me ouvindo? A demanda maior é do empregado ou do empregador? A demanda maior é do... Não, assim, se a empresa... Aí que tá, depende da empresa. Os meus clientes quase não têm processo. A gente faz uma advocacia preventiva. Então, quando ele chega a ter um... Agora estamos na exceção. Agora não quer dizer que não vai ter. Uma demanda que aumentou muito na pandemia foi reconhecimento de vínculo de prestador de serviço. Que com a reforma trabalhista e com a lei que o Temer alterou a lei da terceirização, muitas empresas passaram a terceirizar os seus serviços. Não era um escopo da empresa, atividade fim da empresa, que inclusive até isso eles autorizaram terceirizar. Mas a gente, na minha, respeito os colegas que são literais à lei e tudo, mas aos nossos clientes a gente sempre orienta, não seja atividade fim sua. Ou uma atividade acessória que você possa terceirizar e para você seja melhor, terceirize, mas continuam tendo as responsabilidades que tinham antes. De você, se você está terceirizando, de você verificar se a empresa terceirizada está pagando os salários, está recolhendo o fundo de garantia, está respeitando o piso salarial, enfim. Essas responsabilidades, que a gente chama de responsabilidade subsidiária das empresas tomadoras de serviço, elas persistem. Então, você terceirizar sem continuar vigiando, que senão você pode responder junto no processo trabalhista. Agora, muita gente terceiriza também pessoa autônoma, né? Que a lei também autoriza. E essas pessoas, na pandemia, não tinham acesso a nada. Essas pessoas sem nenhum tipo de auxílio. Então, a gente viu, não no escritório, não. A gente lá não atendeu tanta demanda assim, não. Mas a gente vê dos nossos colegas, né? Porque aí é um ramo que a gente conhece muita gente, e a gente conhece muita gente do direito do trabalho, e realmente muita gente começou a entrar com uma demanda pedindo reconhecimento de vínculo empregatício, em virtude dessa situação que a pessoa ficou sem trabalhar, sem receber e sem nada. Mas aí é toda questão de prova, enfim, eu não sei como é que está essa situação aí no judiciário, como é que está desenrolando, porque inclusive o próprio judiciário está lento, porque é difícil de audiência, de colher prova, né? Enfim, estão fazendo online, mas assim, eu não acho que está sendo tão rápido como estava antes da pandemia, entendeu? Mãozinha de pergunta de novo para você, Camila. Você tocou no assunto agora, que é essa questão da corresponsabilização na questão da terceirização, né? Eu tenho uma empresa, uso a mão de obra terceirizada e o patrão daquela pessoa não paga, e depois ele processa as duas empresas, né? Nessa... Você tem mais ou menos noção de qual é o índice dessa empresa mãe, no caso seria a empresa mãe, né? A primeira empresa, a contratante, ser realmente corresponsabilizada pelo pagamento dessa dívida trabalhista? O que acontece? Normalmente, o que o juiz sempre faz? Ele tenta ao máximo executar. Vamos dizer o seguinte: ela vai responder. Dificilmente ela vai conseguir excluir a responsabilidade subsidiária que a gente fala no direito do trabalho. Dificilmente. Então, ela vai responder. Tá? O juiz não vai tirá-la do colo. E se houver condenação, se ficar provado que aquela empresa terceirizada realmente cometeu alguma irregularidade e for condenada, muito provavelmente o juiz vai também condenar subsidiariamente a tomadora, tá? Comprovando que ele prestou serviços para aquela tomadora, ela vai responder. Na hora de executar, que eu acho que é a sua dúvida, né, de pagar, o juiz vai tentar ao máximo executar o real responsável, essa empresa responsável. Mas, normalmente, ela não tem condição financeira, ou se não paga integralmente tudo, ele vai executar a tomadora. Você não tem dúvida isso, porque eu trabalhei anos com tomadoras, antes de ser consultora jurídica, eu trabalhei quase 10 anos para a Telemar, que é a Oi, né?
Então, o que eu mais via era a Oi ser condenado subsidiariamente. Então, assim, acontece muito e isso não mudou. Isso não mudou e não vai mudar. Isso não vai mudar, ninguém mexeu nisso na reforma trabalhista, vai continuar respondendo. Então, assim, por isso que eu até falo, assim, quando a pessoa tem, você trabalha com uma empresa que terceiriza serviços e você vai entrar com um processo trabalhista, você tem que entrar contra o tomador de serviço. Tem que falar com o seu advogado, olha, entra pelos dois, porque aí você garante que você vai receber. Porque se você entra só contra a empresa terceirizada, às vezes essa empresa ou é laranja, ou é uma empresa que não tem capacidade econômica para garantir o pagamento daquela dívida, né? E aí você não vai conseguir executar mais, porque aí o juiz pode ir assim, vai então nos bens dos sócios da empresa, e se não conseguir nem nos bens dos sócios e tal, aí ele vai. Então, qual seria a vantagem real de você utilizar a mão de obra terceirizada? Para a empresa, assim, porque assim, o ramo, vou te dar um exemplo, tá? Normalmente existem atividades que antes da reforma já eram autorizadas a terceirizar e que faz muito sentido, porque dificilmente você tem uma empresa que a sua atividade é limpeza, a não ser que seja de limpeza. Uhum. Então, você precisa de uma parte de limpeza e manutenção. Você tem uma empresa de limpeza e manutenção e você presta serviço para várias outras empresas. E essa empresa contrata. Para ela é menos oneroso, porque você tem empregados registrados na sua empresa, tem uma série de questões, além dos encargos e tudo, porque você vai falar, mas esse encargo tem que ser pago também pela terceirizada. Sim, mas está tudo embutido no preço. Quem vai recolher, quem vai pagar, quem vai controlar, fazer os horários, quem vai se responsabilizar é essa empresa, entendeu? Você não vai ter uma série de responsabilidades. E aí, inclusive de fiscalizações que tem a ver com aquela empresa, entendeu? Você vai falar assim, olha, o que você perguntar? Você tem um contrato com essa empresa? Então me mostra o contrato que você tem com essa empresa. Ele vai mostrar o contrato que tem com a empresa. Aí ele vai nessa empresa e vai perguntar, estão registrados todas essas pessoas que estão aqui? E aí ele é que vai responder por aquilo ali, entendeu? Uhum. Então, assim, e uma série de vantagens em termos de tudo, porque você paga menos contador, porque normalmente quando você vai fazer um contador, um departamento pessoal terceirizado, que todas as empresas praticamente usam, só tem um corpo jurídico, um corpo de departamento pessoal, assim, completo, contabilidade, empresas enormes, empresas menores terceirizam. Uhum. Que é outra coisa que vale a pena terceirizar. Então, elas vão pagar por número de empregados. Então, assim, quanto mais você vai enxugando, para você, enquanto empresa, é melhor, entendeu? Uhum. Vou fazer uma pergunta. A Rosânia fez uma pergunta para você. Você disse que também atua na área de direito do consumidor. Melhorou alguma coisa nessa área, já que com a pandemia aumentou muito as vendas online? Então, de consumidor, para mim, é sofrido, Rô. Um beijo, Rô, saudade. Não, de consumidor é difícil. Eu não lido muito com comércio. Os meus clientes são serviços. E serviços, a gente tem bastante dificuldade, porque a empresa precisa desesperadamente que eles continuem pagando para poder sobreviver e promete mundos e fundos. Olha, vou dar tudo, o céu, o meu bem e o meu amor também, se você ficar. A gente está assim, é uma luta. E eu tô aqui nessa luta, tá difícil, sabe? Assim, tá difícil porque nem sempre as pessoas entendem, as pessoas também estão ficando. É isso que eu tento explicar aos meus clientes, mas eles também estão ficando desempregados, eles também não estão com dinheiro, precisam de dinheiro de volta, entendeu? Então, assim, para mim não tá nada fácil, nada melhor. Agora, a parte de comercial de vendas, isso daí eu não tenho a menor dúvida. Quem trabalha com infoproduto, então, quem trabalha com venda online, realmente disparou. E isso a gente viu aí, né, nas notícias. Os novos bilionários do Brasil são justamente as empresas que estão muito focadas nisso, né? Inclusive as fintechs, né? Você viu que a Nubank disparou, um monte de empresa que trabalha com online, né? Agora ninguém quer ir na rua, né? Eu hoje fui receber o cara da feira que vai entregar a feira, o meu vizinho já veio pegar o telefone, porque a gente está com medo, né? Ninguém quer ir ao mercado, ninguém quer ir a uma feira.
Então, realmente, serviços de entrega, quem trabalha com entrega. Agora, não quer dizer, por exemplo, que todos os restaurantes bombaram. Tem cliente restaurante também que está passando dificuldade. É assim, eles continuam podendo entregar online, mas é completamente diferente, né? Dependendo do que tipo de comida você trabalha, né? Você tem uma dificuldade maior, né? Quem trabalha com marmita deve estar ganhando bem. Agora, não é todo dia que você vai comer uma comida mais rebuscada, um japonês e tal, uma pizza, um fast food, né? E cada vez mais isso vai ficando difícil, porque cada vez mais a população estava falando isso ontem aqui em casa. Eu acho que esse ano vai ser o ano onde a classe média brasileira vai começar a sentir a pandemia de verdade, porque agora vai começar a atingir a classe média, porque realmente as empresas vão começar a quebrar, vão mandar embora, vão ter demissões em massa. E isso vai afetar todo mundo, porque o dinheiro está acabando, o dinheiro não está circulando, não está tendo produção, não está tendo serviço, não está tendo suporte e as coisas não está se fazendo, não está se tendo medidas para coibir a pandemia, para que as pessoas se vacinem mais rápido. Então, isso está criando uma bomba relógio que a qualquer momento vai explodir. Então, assim, acho que daqui a pouco as pessoas que têm poder de compra para consumir mais, igual você falou que o ano passado bombou, não sei se em 2021 a gente vai ter esse mesmo cenário. Tem uma questão que diz respeito ao home office, né? Com a pandemia, para quem pode trabalhar com home office que não é a maior parte da população brasileira, né? Muita gente precisa pegar ônibus, trem para ir trabalhar, mas quem pode estar trabalhando em home office. E muitas empresas já repensaram justamente a forma de trabalho, né? Por exemplo, muitos escritórios aqui no centro da cidade foram, né, já fecharam e estão trabalhando dentro de casa. Como é que fica essa questão trabalhista? Por exemplo, a pessoa está usando o computador, geralmente, dela, né, a luz, né, porque você usava o escritório da empresa antes, né? Como é que fica isso na relação do direito? Ou não fica? Como é que você observa isso? Esse novo futuro do trabalho, né, desses escritórios? Isso que eu vou falar. Está sendo bem interessante avaliar isso em todos os setores, né? É o mundo do servidor público e eu estou vendo muito isso, estou achando interessantíssimo como que os tribunais estão tendo que se reinventar e como estão vendo como é muito mais vantajoso para eles, não só financeiramente. As empresas estão pensando que é bom não só financeiramente, como de uma outra coisa que é polêmica, que é a questão da produtividade. As pessoas, né, com mais medo de, né, porque você fica relativizando muito a questão da jornada de trabalho, tá? Embora a lei fale que você, trabalhando em home office, está dispensado, depois teve uma decisão do TST que você pode controlar a jornada, porque tem meios de controlar essa jornada através do próprio de logar e de mandar e-mail, você tem como controlar, então isso ficou. Mas assim, hoje em dia já tem empresas, eu não sei se vocês sabiam disso, e eu tenho vários clientes que já contrataram esse serviço desde antes da pandemia, porque, por exemplo, eu tenho muito cliente que é academia de ginástica, tá? Aí eu vou te dar o exemplo das academias. Aí tem um profissional que a empresa manda para um condomínio, aqueles condomínios que tem os personagens que atendem pessoas condôminos, né? E como é que você vai controlar a jornada desse profissional que está trabalhando fora? Eles têm hoje em dia aplicativos que você contrata a empresa para a pessoa fazer a sua biometria no próprio celular ou dar o ok ali no celular, que comecei minha jornada, terminei minha jornada. E aí tem um controle, entendeu? E outras várias empresas pessoas que eu conheço que começaram a trabalhar, que trabalhavam na parte administrativa das empresas, pessoas que trabalhavam nessa parte no back-office, né? E que estão achando ótimo, em termos econômicos e em termos de produtividade. As pessoas em casa fazem o horário delas do jeito que dá, quando não é algo que está vinculado a um horário comercial, quando é algo que você pode fazer fora do horário comercial, a produtividade aumentou muito. Então, tá todo mundo falando, nossa, né? Aquela questão da crise e oportunidade que eu falei, tá sendo, assim, um divisor de águas. Eu acho que, passada a pandemia e o novo normal, eu acho que daí vai vir para ficar. Eu acho que as empresas vão se reinventar. Aliás, eu acho que os próprios profissionais vão se reinventar. Eu tô vendo muita gente partindo para o digital,
muita gente pegando né, todo o seu background e colocando para você, saindo da condição de empregado, se transformando em empresário, né, dono do seu próprio negócio, colocando para rodar, né, nessa coisa digital que está bombando, né? Então, assim, está sendo uma coisa que está fazendo o mundo virar de cabeça para baixo. Está todo mundo começando a perceber que dá para, por exemplo, fazer atividade em casa, né, com o seu personal ali online, que dá para você trabalhar de casa, que dá para você pedir compra do mercado em casa, que dá para você fazer uma série de coisas em casa. E isso, assim, eu acho que vai ser uma mudança bem forte, assim, na nossa cultura, dessa coisa de rua. Lógico que quando voltar, acabar e que liberar, todo mundo vai querer ficar só na rua. Mas eu acho que em termos assim, de visão de negócio, eu acho que isso daí é um antes e depois da pandemia, com certeza. Você falou aí da visão de negócio, lá do empresarial, mas e o lado do trabalhador, né? Porque ele está gastando mais a sua própria luz, né? Ele está gastando mais os seus próprios equipamentos. Assim, tem algumas empresas, eu tenho um amigo que a empresa deu 2 computadores para ele trabalhar em casa, porque na empresa ele trabalhava com 2 computadores, então quando eles botaram ele em home office, ele veio para casa com os 2 computadores dele, a empresa ajuda ele a pagar a conta, a internet mais cara, porque ele precisa de uma internet mais veloz, então ele trouxe todo o suporte que ele tinha lá, a empresa mandou para casa dele, que é uma empresa grande e tal, então a empresa fez isso com os funcionários maiores. Mas eu tenho uma irmã que é professora e ela arca com todo o custo da tecnologia que ela precisa para dar aula, né? Como é que funciona isso? Como é que você vê isso para o funcionário, o lado do funcionário, do empregado? Então, já tem previsão legal prevendo que o empregador vai subsidiar isso. Na própria CLT, fala que, inclusive, podem repartir custos, né? Cada um paga a parte tal. Tem muita empresa que, tipo, porque trabalha com, vamos dizer, com ou telemarketing ou com ligações. Eu vou te dar o celular e a conta da empresa e eu vou te dar um laptop e você vai pagar a parte da luz da internet, essa coisa de meio a meio, entendeu? Então, assim, em vez de te dar o vale transporte, porque você não está mais transporte, porque ele vai ter essa economia, né? Ele não vai ter que pagar o vale transporte, entendeu? Tem essas contrapartidas, então ele contribui para a pessoa ficar em casa, entendeu? Então, assim, por exemplo, o meu marido que trabalha com serviço público, eles dão, se você não tiver, eles fazem o comodato do computador, entendeu? Então, assim, tem essas possibilidades e tem essa previsão da lei, entendeu? Mas seu marido tem sorte, porque a minha irmã não teve essa, não. Ela não. Aliás, mas eles tiraram. Ele nem usou, ele tem consciência social, ele nem usou. Eles tiraram o vale transporte dela e assim, se vira com a sua. Ela não recebeu. Eu acho que ela recebeu o chip agora. Tem 1 ano de pandemia, ela recebeu o chip para dar aula agora. 1 ano que ela estava dando aula e é pública, tá? Nada. Pois é. E assim, eu vou te falar, a parte de escola não parou de trabalhar, né? Exatamente. As escolas não pararam. Eu estou falando até das privadas, tá? As escolas não pararam, né? As escolas têm total condição também de se reinventar e de colocar para o sistema online, embora não seja o ideal, para as crianças está sendo terrível. Quem tem criança em casa igual a mim, a parte psicológica da criança fica extremamente abalada, né? Eu tenho muitas amigas professoras, tem até acho que está a Cristina aqui, que foi coordenadora pedagógica do meu filho, uma pessoa querida. Assim, amigas minhas, professoras, que até fiz uma live sobre essa questão de reabertura de escola, que está fazendo muita falta, está sendo realmente muito difícil, e eu não entendi por que o Brasil fez da forma que fez, outros países que estavam, os países da Europa mesmo, que foram super controlados com a pandemia, fizeram lockdown. Quando reabriu, a primeira coisa que reabriu foi a escola, tipo, manda as crianças na rua, né? Deixa as crianças estudarem, depois a gente abre para o resto.
né? E a gente teve um período menos pior, né? Vamos dizer assim, né? No ano passado, o segundo semestre estava um pouco mais tranquilo para deixar as crianças irem um pouco à escola, respirarem, terem esse contato que é essencial com o professor e tudo. E isso não aconteceu. Por que não acontece? Porque o governo não chega junto justamente dessa parte que é a parte pública. Então, se tem um suporte ao público, se os professores vão estar seguros de retornar às aulas no público, se vai ter dinheiro, insumos para dar para que aquelas pessoas tenham álcool em gel, tenham medição de temperatura, tenham um distanciamento necessário. Se tivesse, né, esse suporte para as escolas públicas, certamente teria aberto para tudo, porque, obviamente, ninguém vai abrir o privado sem abrir o público, por uma questão até de princípio de isonomia, né? Como é que vão ficar as crianças do público que não tiveram essa mesma benesse, né? Então, é muito complicado. Nós estamos atrelados, assim, um ao outro, né? Quem tem filho em escola pública e quem tem filho em escola particular, a gente não vai voltar enquanto não voltar todo mundo. E acho que essa questão das empresas subsidiarem é uma coisa que é necessária, assim, de prever, entendeu? De que elas coloquem, tem que fazer um contrato, inclusive eu não falei isso, tem que fazer uma aditiva de contrato, prevendo teletrabalho, isso é essencial, tá? Fazer isso. E ali prever os subsídios que vão ser concedidos, né? Isso está previsto na CLT, isso está lá, acho que artigo 75, se não me engano. E eu fiz isso, a gente fez isso, porque muitos professores passaram. A gente fala professor porque na academia também é professor, a gente lida muito com isso, né? E pessoal também, a gente tem hospitais e restaurantes. Quem foi setor administrativo que foi trabalhar de casa, setor de vendas, esse pessoal fez contrato para isso, entendeu? Para prever isso, né? Para resguardar que as relações estão bem delineadas. Esse é o correto de fazer, né? Mas. Se as pessoas fazem, eu não sei. Eu tô te dizendo que é o certo, que é como eu faço, entendeu? Assim, o certo seria fazer assim. Mas vai ser muito difícil, gente. Tá? É o que eu falo, a gente está numa situação de muita exceção. A gente usa muito esse termo. A gente está numa situação de força maior. Então, a gente está tendo que fazer o que dá. Então, assim, não é o ideal. Não é o ideal você fazer um banco de horas negativo. Mas se você não tem o que fazer, você vai fazer. Não é o ideal você antecipar férias. Se você não tem o que fazer, tem que fazer, entendeu? Então, a gente vai trabalhando com o que a gente tem. Uhum. E aí, a gente está vivendo um momento de incerteza e de esperar para ver o que vai ser lá na frente. Como que o judiciário vai ver todas essas relações, né? Como que o judiciário também vai dar a sua contribuição na hora de analisar quem que tentou ao máximo fazer com que as coisas funcionassem sem prejudicar tanto o empregado, mas pensando que a empresa estava ali também fazendo todo o seu esforço. Essa ponderação aí a gente vai contar com o bom senso do judiciário e ver se eles vão entender que a gente também ficou, né, aí sem legislação para ajudar, sem suporte, porque é muito difícil, é muito difícil. Eu entendo todos os lados, eu falo sempre isso, gente, se eles não aceitarem, eles não aceitaram. É isso aí. Não tem como, entendeu? E aí manda embora, porque às vezes para a pessoa é melhor se mandar embora, porque ela pelo menos vai ter o seguro-emprego, entendeu? Vai levantar o fundo de garantia dela, vai tentar sobreviver com o que tiver aí pela frente. Camila, a Laís Rudiger, acho que é assim que se pronuncia, falou: uma live que vale a pena investir meu tempo assistindo. E a Rosânia falou: nosso governo federal omisso, fica complicado. Não há diálogo. Mas quem tiver mais alguma questão, por favor, escreva para a gente dialogar com a doutora Camila Vilhena. Mas, Camila, você falou do teletrabalho. Você não acha que o brasileiro está trabalhando muito mais do que antes? Porque o brasileiro, né, sempre foi acusado, pelas más línguas, digamos assim, que não trabalha, né? Mas a gente trabalha muito. As pessoas trabalham muito sempre. Você não acha que está trabalhando muito mais com a pandemia? Você tem tido algum caso assim de pessoas pedindo assim para sair ou para descansar, licença por causa de excesso de trabalho? Porque a pandemia também mexe um pouco com a cabeça das pessoas. Pouco não, bastante. Tem mexido. Deixa eu te falar. As pessoas tiveram contratos suspensos. Então, tipo assim, eu acho que muitas ficaram em casa até sem alternativa, né? Pararam de trabalhar. A gente teve ano passado, foram 4 meses. Teve gente que ficou até mais que isso. Eu tenho gente aqui que ficou 8 meses suspenso. A Luzimar ficou sem trabalhar, por exemplo. Eu vou citá-la aqui, ó. A comissária de bordo da Latam.
Pois é. Então, assim, aí tinha a suspensão do contrato de trabalho, empresas que faturassem acima de 4,8 milhões subsidiavam 30% e o governo de 70% com base no salário mínimo. Né? E as reduções que iam até 75% com o governo subsidiando através do salário mínimo, não, desculpa, toda hora eu falo isso, seguro-desemprego. E a mesma coisa na hora da redução, até 70% e o governo subsidiava. E aí a questão aí acabou isso, a gente fez o que as pessoas gostam muito de falar em inglês as coisas, né? O layoff, que é a bolsa de qualificação profissional. A maioria dos meus clientes utilizaram isso. Porque também tivemos na época dificuldades de publicação de decretos de prorrogação das medidas. A gente ficava num limbo e era um desespero. Foram os piores momentos lá do escritório, gente. Eu e o Felipe, a gente se desdobrava, se matava. E aí a gente achou nisso uma saída e mais uma vez os sindicatos chegaram junto, mais uma vez os sindicatos se salvaram. E a gente tem um problema muito sério no país, que é a falta de consciência de classe, né? Inclusive de quem está na base da pirâmide. Porque tem muito de... Hoje em dia você depende do empregado querer contribuir com o sindicato. Eu entendo que está todo mundo muito mal, todo mundo ganhando pouco, que a inflação está bombando, que nada... Mas às vezes é um valor que é pequenininho e que aquilo ali vai te proteger lá na frente, porque você sozinho não tem voz. Se você não tiver um sindicato forte, você nunca vai sair do lugar. E os sindicatos foram detonados com isso. E eu fico muito feliz de falar isso, porque realmente eles estão sendo essenciais nesse processo para ajudar as empresas. Por incrível que pareça, as pessoas acham que os sindicatos são ruins para as empresas. Tudo depende da boa relação que se tem no sindicato que a gente está lidando, porque a gente está lidando, mais uma vez, por trás tem os seres humanos, mas se as pessoas tiverem essa consciência, elas vão entender que é muito importante você ter uma representação. E no caso dos trabalhadores, são seus sindicatos. E aí a gente conseguiu fazer o layoff, a bolsa de qualificação profissional com esses empregados. Então, eles mais uma vez ficaram em casa. Nesse caso, a empresa, né, era responsável por dar um curso de qualificação para eles. Então, assim, isso eu acho que é bem legal. E agora que as coisas começaram que ia retornar o trabalho e tudo, isso eu estou falando de quem trabalha com serviços e que normalmente são serviços que têm que ficar presencialmente. Agora, teve uma boa parcela das pessoas que trabalham com a parte administrativa e que tiveram que ficar de casa, que trabalharam bastante. Gente de DP, então, que eu estou falando por mim, porque eu vejo essa parte minha jurídica, que está ali muito ligada ao pessoal de DP, trabalhou bastante, assim, acima da média, sabe? Porque foi muito puxado, né? Alguns setores que têm essa parte, que tem que lidar com vendas, por exemplo, porque tem que fazer movimentar o dinheiro, porque a empresa não está tendo, então tem que ficar perturbando, correndo atrás. Eu acredito que o povo de telemarketing deve ter ficado... Se eles já sofrem pressão de meta no dia a dia, nessa pandemia, eles devem ter pirado. É outro setor que deve ter sofrido bastante com essa pressão que você está falando. O próprio judiciário, o meu marido e os amigos deles, uma pressão absurda para meta. Você pode olhar nas páginas dos tribunais, eles estão todos bombando de meta, mas sem mais... Porque, né, é aquela coisa, aquele trabalho do terror que a gente vive no país, né? Então, assim... Mas, assim, uma grande parte da população, Lu, que trabalha com serviços, né, que é uma parte grande, e até mesmo com comércio, não está trabalhando tanto, né? Está em casa, está sem poder trabalhar e está sem poder ter suporte também, porque o que a gente está fazendo é o que está dentro das nossas possibilidades, entendeu? Fora isso, agora tem essa parcela aí de gente que teve que trabalhar pesado. Isso daí eu tenho certeza que eu falo pelas pessoas que eu conheço, por mim, que teve que ralar bastante. E aí vai meu dica para Laís, que está aí assistindo. Beijo, Lala. Então, a gente já está chegando a hora de encerrar a live, né, Luzimar? Acho que vai dar 19 horas. Camila, Luzimar, tem alguma questão? E Camila, para quem quiser entrar em contato com você ou com o seu escritório, pedir auxílio, né, contratar o seu serviço, como é que se faz, por favor? Coloque, Luzimar, se tiver alguma questão também para encerrarmos. Camila, muito obrigada. Ai, gente, eu que agradeço a oportunidade, foi maravilhoso estar aqui com vocês, ter esse momento aqui, importante falar sobre isso, eu adoro falar sobre o meu trabalho, sou muito suspeita.
E aí, isso lá, o escritório da gente chama Bianchese Advogados, tá? Sou eu e o Felipe, né? E uma equipe de advogados da parte de contencioso que trabalham com a gente, a Kari, a Arlete, mas eu e o Felipe, vocês podem entrar em contato. Pode mandar num direct aqui para mim, camila.vilhena. Meu celular é 22 DDD 988 27 9567. Ou por e-mail, consultoria@acad, com demudo, acadjuris.com, tá? Bom, Camila, eu gostaria muito de continuar conversando com você, perguntar um monte de coisas sobre um monte de outras coisas dentro do direito, porque eu adoro saber essas coisas. Eu acho super interessante a gente saber questões jurídicas, porque a gente sabe muito pouco, na verdade, sobre direito, né? E eu acho que é muito importante a gente saber, até para nos alicerçarmos, para nós sabermos como agir diante das situações. Então, acho que é muito importante. Mas a gente só tem uma horinha, então está chegando ao fim. Muito obrigada por você dispor do seu tempo. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Obrigada a todo mundo. Seja bem-vinda numa próxima, né, Luzimar? Exatamente. E a gente pode gravar um podcast também. Vai ser maravilha. Com certeza. A gente está para falar do nosso podcast sobre como que formamos a nossa CLT, né? Falar Isso. de tudo. A gente vai fazer, com certeza. Obrigados a todos também que participaram, fizeram perguntas, que venham mais lives e que participem. Obrigada mesmo, gente. Obrigada, gente. Um beijo, boa noite a todos. Boa noite.